12 de março, São Luís Orione. Luís nasceu em 23 de junho de 1872. O seu pai era pedreiro. Sua mãe, por outro lado, era do lar e se dedicava muito à igreja. Luís, na infância, possuía uma saúde frágil e uma broncopneumonia o obrigou a deixar o convento. Seu pai, então, o levou consigo para trabalhar nas estradas. Um bom noviciado que o introduzia no mundo dos trabalhadores, um mundo difícil, de gente explorada e revoltada, um pouco anticlerical, mas não muito longe de Cristo. Então Luís conheceu Dom Bosco, que o levou consigo a Turim e o envolveu em suas iniciativas em favor dos meninos que a dureza da vida havia reduzido a viver nas calçadas da cidade. Mas na véspera do noviciado, quando Dom Bosco pensou ter mais um co-irmão, inexplicavelmente Luís deixou Turim e pediu para ser acolhido no seminário diocesano de Tortona. No seminário, Luís nunca foi um clérigo como os outros. A sua ansiedade em ajudar os meninos em más condições, que Dom Bosco lhe incutiu no coração, levou a fazer coisas que os clérigos não costumavam fazer. Num verão, quando os clérigos voltavam para as suas famílias, Luís pediu para ficar. E como o seminário estava fechado, o reitor pôs à sua disposição um quartinho, um pequeno cubículo no teto da catedral, que no calor do verão era tudo menos um lugar de deleite. Um dia, a porta do seu quartinho se abriu para receber um menino que foi expulso da escola de catecismo por ser turbulento. Alguns dias depois, uma multidão de pequenas crianças invadiu o sótão da catedral, felizes por passar algumas horas com aquele clérigo que, nas suas atitudes, fazia tudo para agradar aqueles meninos. Luís ensinava cânticos devotos, ensinava coisas da palavra de Deus e também ia inserindo aqueles meninos no conhecimento do catecismo. Mas como aqueles meninos constantemente iam ao sótão da catedral onde Luís estava, aquele barulho começou a importunar os cônegos da catedral, e isso fez com que Luís fosse retirado deste lugar. Mas mesmo não agradando alguns cônegos, aquele seu apostolado agradou a outros padres, inclusive ao bispo diocesano, que ofereceu o seu próprio jardim para ser transformado em um oratório. Mas, mesmo assim, diante de muita dificuldade e depois de algum tempo, Luís foi obrigado a fechar aquele oratório. Mas não desistiu do seu grande anseio de ajudar aquelas crianças, e não só aquelas, mas muitas outras crianças e adolescentes. Inventou uma outra coisa, abriu um pequeno internato para seminaristas pobres, com a bênção do bispo. A iniciativa funcionou por um tempo, mas então algumas pessoas mal intencionadas espalharam o boato que Luís estava endividando-se até o pescoço. Mas a obra da providência divina fez com que ele pagasse todas as suas dívidas e assim continuou ajudando aqueles jovens que desejavam ser sacerdotes. Luís, depois de muitas dificuldades e com esse grande anseio de
salvar almas. Foi um grande fundador. Ele fundou algumas pequenas obras, alguns ramos de vida religiosa, por exemplo, como os Filhos da Divina Providência, as Monjas Missionárias da Caridade, os Eremitas de Santo Alberto, as Filhas da Virgem da Guardia, as Freiras Sacramentais e os Irmãos Leigos Coadjutores. No início de março de 1940, Luiz Orione adoeceu gravemente. Ele havia pedido para ser levado para Borgonovo, Piacenza, para o lugar que ele considerava o mais pobre de suas casas. Em vez disso, eles o transferiram para a sede de San Remo, esperando que o bom clima fosse favorável à sua saúde. Em vez disso, em 12 de março, ele morreu. Luiz Orione foi beatificado em 26 de outubro de 1980 pelo Papa São João Paulo II e pelo mesmo Papa foi proclamado santo no dia 16 de maio de 2004. São Luís Orione, rogai por nós.